Olá, eu sou o professor Vilibaldo e para este webinário sobre apologética, eu estou falando um pouco sobre a história da apologética cristã. Em outro vídeo eu já falei a respeito do início dessa história, das origens do cristianismo até a patrística. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a apologética desde a escolástica, na Idade Média, até os dias de hoje. Bom, quando nós pensamos na apologética da Idade Média, nós vemos que ela se apresenta de uma forma dupla. Ela se apresenta tanto na continuidade da apologética da patrística, ou seja, no combate às heresias e afirmação de uma ortodoxia, como também no combate externo, uma apologética externa contra as outras religiões. Ou seja, se dá no combate interno contra heresias e no combate externo contra as outras religiões que se apresentam, que no caso eram o judaísmo, já presente dentro da Europa, e o islamismo, que vai surgir a partir do século VIII. Mas então nós devemos pensar a apologética dentro de um pano de fundo maior, o pano de fundo das cruzadas. Ora, é evidente que as cruzadas não vão estar presentes em toda a Idade Média. As cruzadas vão do século XII até, vão se iniciar na verdade no século XI, vão se estender principalmente no século XII e vão estar também presentes no século XIII. Mas as cruzadas vão marcar uma tendência. Ora, mas as cruzadas não são o combate aos muçulmanos? Também, mas não só isto. As cruzadas, elas são para além disto. Se nós olharmos, por exemplo, a primeira cruzada, que se dá em 1096, ela já começa com uma perseguição aos judeus dentro do próprio território europeu, e em especial na região da Alemanha. Nós vemos ali, em 1096, a perseguição e massacre de muitos judeus. Também, se nós olharmos outra cruzada, a cruzada albingense, em 1209 em diante, essa se dá contra os albingenses, também conhecidos como cátaros, o qual era uma heresia. Sendo assim, nós podemos perceber que as cruzadas não eram somente contra os muçulmanos, mas também se direcionavam contra os judeus e contra hereges. Se davam nessas três frentes, porque eram as três frentes da defesa da fé, fosse pela espada, fosse pela palavra. E assim nós vemos também, dentro da Idade Média, o surgimento da Inquisição. A Inquisição vai surgir no século XII também para combater as heresias, em especial as heresias dos cátaros e dos valdenses. Então a Inquisição ela vai nascer na Idade Média, no século XII, apesar de ela se intensificar e ser marcada principalmente na Idade Moderna, em um contexto posterior. Então a Inquisição, apesar de muitos imaginarem que ela é propriamente medieval, ela vai ser muito mais moderna que medieval, apesar de ter nascido na Idade Média. Além da Inquisição, também é importante nós então pensarmos a relação das cruzadas e a relação aquilo que ela expressa da própria mentalidade medieval. As cruzadas então tinham, como eu já falei, essas três frentes, porque, nas palavras de Jean de Lumeau, os medievais entendiam que tanto muçulmanos como judeus como hereges eram agentes de Satã. Sendo agentes de Satã, precisam ser combatidos, a fim da fé cristã ser defendida. Era uma espécie de defesa da fé propriamente dita. Então, dessa forma, nós podemos pensar, entender por que o ideal de santidade era pensado não somente na defesa da fé professada, mas também a defesa da fé pela espada. Temos como grande exemplo nesse sentido São Luís, o rei da França, Luís IX, o qual inicia a 8ª Cruzada e é considerado um santo pela Igreja Católica. Ele é o grande ideal de santidade, o grande ideal de combate pela fé e defesa da fé. Mas nós devemos vê-lo dentro desse contexto, um contexto no qual a Inquisição é entendida como uma defesa da fé, na qual as cruzadas são compreendidas como formas de defesa da fé, mas que nós não podemos limitar a esses elementos. A Idade Média também tem defesa da fé para além da espada. Essas não eram as únicas formas de defesa da fé. De fato, havia também uma apologética propriamente dita medieval, que se dava na pregação e na teologia. Quando nós pensamos isso, podemos pegar como exemplo um grande ícone disso, que é o caso de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, o fundador da ordem franciscana,
segundo os relatos a respeito de sua vida, teria ido até o sultão Melek al-Kamil, não para combatê-lo, mas para pregar para ele. Não vai com uma espada na mão, mas com uma Bíblia, a fim de contar para o sultão quem é Jesus Cristo, levá-lo à conversão. Ele não consegue, de fato, converter o sultão, mas só por tentar já se mostra aí, marcando uma nova visão a respeito da relação com os muçulmanos. E, de fato, os franciscanos vão fazer missões em prol da conversão dos muçulmanos no norte da África, especialmente. Porém, vai ir para além disso. Não vão ser só os franciscanos que vão fazer isso, mas também os dominicanos. Nós vamos ver alguns autores fazendo empreitadas nesse sentido. Um grande exemplo nesse sentido é o famoso Pedro o Venerável. Ele é autor da obra Contra a Inveterada Obstinação dos Judeus, na qual ele busca defender o cristianismo contra o judaísmo, mas ele também é alguém que busca conhecer com profundidade a fé islâmica, a fé muçulmana, para também ter condições de converter aos muçulmanos. Por isso que ele é o organizador da primeira tradução de obras muçulmanas, que vão incluir inclusive o Alcorão para o latim. Tá? Essa vai ser a primeira tradução latina do Alcorão e também a tradução de outras obras traduzidas por especialistas na língua árabe, naquele contexto, que ele vai organizar, ele vai promover. E através do conhecimento dessas obras, ele vai escrever a sua refutação da seita ou heresia dos sarracenos, sendo os sarracenos uma das formas usadas pelos cristãos naquele contexto para se referir aos muçulmanos. Mas não para por aí, não se limita a Francisco de Assis e Pedro Venerável, mas a busca da conversão de muçulmanos se dá também com outros autores, como Ramon de Peñafort. Ramon de Peñafort não somente organiza escolas para o estudo do árabe e do hebraico nas cidades de Túnez, Múrcia, Maiorca, na qual ali se preparam missionários para evangelizar através do árabe os muçulmanos e através do hebraico os judeus. Afinal, ele entende a importância da conversão dessas pessoas ao cristianismo. Ramon de Peñafort também é o responsável pela encomenda de uma obra a Tomás de Aquino. Ele solicita que São Tomás de Aquino escreva a sua famosa Suma contra os Gentios, a fim de fundamentar teologicamente o debate contra aqueles que não são da religião cristã. Também influencia Ramon Martí, que teria tentado inclusive converter o sultão de Túnez, daquele contexto, Al-Mustansir. E também é um dos maiores influenciadores para que aconteça em 1263 o debate de Barcelona. Ora, o que foi o debate de Barcelona de 1263? Foi um debate em 5 sessões, em 5 dias diferentes, entre um rabino e um judeu converso chamado Paulo Cristão. O rabino, no caso, foi Narmânides. Então havia esse debate entre Narmânides, representando o judaísmo, e o Paulo Cristão, representando o cristianismo. Foi, de fato, uma demonstração de proximidade, terminando, inclusive, com uma visita do rei Jaime, que organizou esse debate, à sinagoga do Narmânides no sábado após o debate. Foi uma proximidade entre judeus e cristãos. Mas também foi uma demonstração de tensão. Não devemos nos iludir pensando que esse debate era algo simples. Se tratando de um debate na cidade de Barcelona, em 1263, precisamos pensar que 23 anos antes havia acontecido outro debate em Paris, em 1240, que resultou na morte de cerca de 3.000 judeus, além da conversão forçada de vários tantos outros judeus e a destruição de muitas obras judaicas, muitos exemplares do Talmud. Interessante nós vermos, então, que muito provavelmente Narmânides, com consciência dessa situação de 23 anos atrás, antes da sua citação, estava preocupado com o debate que aconteceria. Mas, mesmo assim, interessante nós vermos que, muito provavelmente porque a Península Ibérica já tinha uma presença judaica muçulmana maior, já tinha mais tranquilidade em lidar com as diferenças,
o debate ocorreu tranquilamente. O debate se deu entre eles, inclusive chegando a ponto de se questionar alguns elementos do cristianismo, como a Trindade. Interessante de nós vermos que nesse debate o próprio rei Jaime teria dito, usado uma representação muito presente naquele tempo, explicando a Trindade, sendo três em um, assim como o vinho, que é um só, mas possui três características, sendo a cor, o sabor e o aroma, o cheiro. Interessante que o próprio Nahimades, sendo muito inteligente, teria respondido que isso é um grande equívoco, que não é nenhuma comparação adequada à Trindade, porque se nós pararmos para pensar na cor, sabor e cheiro, nós podemos pensá-los de forma separada, assim como nós podemos pensar em um vinho sendo de uma cor ou sendo de outra cor. Nós temos, por exemplo, o vinho tinto e o vinho branco. Então, não necessariamente esta ilustração poderia ser utilizada para falar de algo que não pode ser pensado para além de si mesmo, que é o próprio Deus. Porém, é interessante nós vermos que, apesar das divergências, o debate se deu de forma tranquila, ao ponto de resultar no seu término com o rei dando uma quantia generosa de dinheiro ao rabino e despachando em paz de volta para o seu lar. Nós vemos então este debate como um exemplo da apologética cristã, através da racionalidade e através do discurso dentro do contexto medieval no século XIII. Um grande exemplo também nesse sentido é um autor chamado Ramon Lull ou Raimundo Lúlio. Este autor, na sua conversão, vai indicar que ele tinha 3 objetivos de vida. Interessante nós pensarmos a sua vida a partir desses 3 objetivos. Sendo o primeiro, buscar o martírio, ou seja, ele não queria matar em nome de Jesus, mas se permitir, se necessário, morrer em nome de Jesus Cristo. Então ele não buscava realizar a cruzada com a arma na mão, mas ele se dispunha a morrer em prol do Evangelho. Segundo, o objetivo dele era fundar mosteiros para o estudo das línguas dos infiéis, ou seja, do árabe e do hebraico, seguindo o caso do outro Ramon. E o seu terceiro objetivo era escrever o melhor livro do mundo contra os erros dos infiéis. E de fato ele escreve um livro que vai apresentar apologeticamente a visão do cristianismo frente às visões das outras religiões, sendo o judaísmo e o islamismo. Esta obra é o Livro do Gentil e dos Três Sábios. É uma obra na qual apresenta as 3 doutrinas religiosas, judaísmo, cristianismo e islamismo, numa conversa de 3 sábios, sendo cada um de uma religião. A ideia aqui é uma obra literária na qual um gentil, uma pessoa sem religião, um descrente, vendo o fim da sua vida, decide pedir a 3 sábios que expliquem suas religiões e falem qual a verdade da vida após a morte para ele. E ele ouve então o discurso desses 3 sábios e se converte em uma religião, e não é mencionado no livro qual religião que ele decide, qual religião que ele opta. Evidentemente, sendo Ramon Lull cristão, é o cristianismo, a religião verdadeira, a religião correta. Mas o livro busca ser tranquilo, busca ser um livro, de fato, de debate, de discurso, de tolerância. E, de fato, é uma verdadeira apologética da tolerância e do diálogo. Claro que esse diálogo é um diálogo interreligioso um pouco diferente daquilo que nós temos hoje. Hoje se propõe diálogo interreligioso não com a pretensão de conversão, mas esse livro, claro, foi escrito com a pretensão de permitir a conversão de judeus e muçulmanos. Tanto é que no fim do livro, os 3 sábios chegam a se despedir, pedindo perdão caso tenha ofendido a lei, ou seja, a crença do outro, com muita tranquilidade, a fim de expressar a paz e a liberdade de discurso entre as religiões. Interessante nós vermos, então, como Ramon Lull entendia como é importante o respeito à visão religiosa do outro e o debate, o discurso, a defesa da fé na afirmação e não pelas armas. Porém, a vida avançou e Ramon Lull, ao longo de sua vida, mudou completamente de opinião. Ele, que era defensor do diálogo, ele que era defensor da apologética, se tornou defensor das cruzadas e da via armada para a defesa e expansão da fé.
no fim da sua vida, ele defendia não somente as cruzadas, mas defendia um ideal de monges guerreiros com a espada na mão. E, de fato, não era incomum que pessoas defendessem, quando jovens, a pregação e depois, quando mais velhos, defendessem o uso da força, já saturados, irritados por não alcançarem aquilo que eles pensavam que alcançariam. Afinal, a conversão de muçulmanos e judeus ela era muito mais difícil do que aquelas pessoas imaginavam. Elas imaginavam que por terem o ideal de pregar o evangelho no discurso, no amor, não alcançariam oposição, e não é isso que acontecia. Nós vemos isso não somente na Idade Média propriamente dita, mas também no período posterior. Quando olhamos, por exemplo, o reformador Martinho Lutero, podemos perceber que ele, grande reformador, no fim de sua vida faz um grande deslize, comete um grande equívoco, escrevendo a obra sobre os judeus e suas mentiras, na qual ele defende que os judeus devem ser despojados dos seus bens e expulsos da Alemanha. É uma obra de teor bastante pesado, na qual foi utilizada inclusive como embasamento para os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, os nazistas se utilizam disso e afirmam, defendem erroneamente, claro, que o nazismo seria uma forma de continuação do protestantismo de Lutero, quando na verdade não são. Utilizaram, portanto, desse deslize, desta obra de Lutero, para fazer esta apologética de uma visão ideológica. Mas quando a gente pensa em reforma protestante, Lutero foi para além disso. A reforma protestante não está presa a esta obra, foi muito para além. De fato, a reforma protestante nos mostra como a apologética volta novamente a se dar principalmente nas polêmicas dentro do cristianismo, as polêmicas internas. Antes mesmo da reforma, nós já vemos isso com alguns casos, mostrando essa nova apologética, né? Vemos, por exemplo, com o profetismo de Savonarola, vemos com o questionamento da autoridade papal de Guilherme de Ockham, vemos com o movimento de Jan Hus, vemos com a pregação e a tradução bíblica de John Wycliffe, vemos o direcionamento de polêmicas dentro do cristianismo que reacendem o debate teológico e fazem, de fato, o debate ser importantíssimo no século XVI, o século de Lutero. De fato, quando estes e muitos outros exemplos a gente vê como havia necessidade da reforma da igreja e de uma reflexão a respeito desta. Os debates também não eram só recorrentes, mas se tornam também populares. Quando eu digo populares é porque eles não se davam só no ambiente acadêmico, mas já começavam a aparecer também no ambiente popular. O povo começava a se tornar ciente desses debates que se davam dentro da igreja e dessas novas propostas de visões teológicas. Isto vai se dar, por exemplo, no caso da Reforma, ter avançado não somente com obras teológicas de profundidade, catecismos, disputas, conferências, mas a Reforma também ter avançado através de panfletos e cartazes, os quais inclusive apareciam recheados de imagens. Então, nós podemos ver a Reforma avançando na sua apologética, na sua defesa de uma visão específica do cristianismo, não somente pelos reformadores, pelos teólogos, mas também através de artistas. Artistas importantes, próximos a Lutero e outros, como Lucas Cranach e outros mais, que vão colocar desenhos e imagens junto a esses panfletos para trazer a reforma mais próxima ao povo simples, ao povo iletrado, inclusive. Porém, nem por isso deixam de existir os debates acadêmicos. Martinho Lutero, por exemplo, se envolve em vários debates acadêmicos. Nós temos o debate de Heidelberg, 1518, temos o debate de Leipzig, 1519, e inclusive as suas 95 teses, as famosas 95 teses de 31 de outubro de 1517, são sim uma proposta de debate acadêmico. Diferente do que muitos pensam, as 95 teses de Lutero não foram nenhuma afirmação do que estava errado na igreja. Não foram nenhuma afronta à igreja católica, nem nada do tipo. Lutero, naquele contexto, ainda se considerava plenamente integrante da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele ainda se considerava plenamente submisso ao poder da Igreja e, inclusive, ao Papa. Mas ele queria debater teologicamente a respeito das indulgências. Não questionando as indulgências, mas questionando a forma com que estavam sendo praticadas. E isto são, de fato, as 95 teses de Martinho Lutero.
não uma afirmação teológica, mas uma proposta de debate acadêmico antes de mais nada. É claro que essa proposta de debate envolvia alguns questionamentos, os quais foram aprofundados, em primeiro lugar, no debate de Heidelberg, o qual ele teve espaço, e depois, de forma muito mais explícita, no debate de Leipzig. É claro que ele vai aprofundar depois com debates teológicos feitos por livros. Nós temos, por exemplo, um grande teólogo daquele contexto, sendo Erasmo de Roterdã, um autor famosíssimo dentro daquele contexto, professor universitário de várias universidades, alguém que perambulava pela Europa, lecionando em várias instituições e que vai escrever, de fato, uma obra a fim de questionar a teologia de Lutero, denominada O Livre-Arbítrio. Esta obra, publicada em 1524, vai receber, então, a defesa da teologia de Lutero, em seguida, no ano seguinte, em 1525, com a obra de Lutero, O Servo-Arbítrio. Interessante nós vermos, então, como essa apologética nesse contexto se dá não somente numa defesa da fé, mas defesa de elementos teológicos. Erasmo defendendo o livre-arbítrio e Lutero defendendo que não existe livre-arbítrio, que existe um servo-arbítrio, que existe, na verdade, não uma liberdade plena do ser humano, mas um condicionamento específico. Então veja como as percepções teológicas são defendidas dentro desse contexto. Novamente, a apologética se dá dentro da própria igreja cristã com elementos de polêmica. Essa polêmica, muito famosa entre Erasmo e Lutero, não foi, porém, a única. Os debates não eram restritos a Lutero, eram muitos que aconteciam. E um grande exemplo disso são os debates teológicos empreendidos em 1523 na cidade de Zurique. Porque esses debates levaram a própria cidade a escolher Ulrico Zwinglio como seu reformador. A cidade acolhe Zwinglio e o escolhe. Escolhe que a sua teologia seja implementada naquela cidade. Nós vemos então, portanto, a voz e a pena sendo utilizadas na expansão da reforma. Porém, não devemos nos iludir. Lutero defendeu também o uso de armas quando necessário para a afirmação da visão correta da teologia cristã. O próprio Zwinglio expandiu a sua reforma de Zurique para outras cidades dos cantões da Suíça através das armas. Ele, inclusive, morre no campo de batalha. Então não devemos nos iludir pensando que essas pessoas estavam completamente distantes. Eles ainda eram, em parte, herdeiros de uma visão da apologética que era resultado, claro, daquela ideia, daquele clima, daquele espírito das cruzadas. E, de fato, nos tempos posteriores, nós veremos ainda essa cruzada sendo transfigurada em novos conflitos. Vemos, por exemplo, a expansão católica no Novo Mundo, principalmente nas Américas, e a colonização evangelizadora empreendida com os indígenas, sendo feita, claro, com a cruz, mas também com a espada na mão. Vemos também as guerras religiosas na Europa, empreendidas entre católicos e protestantes, numa defesa da fé, utilizando das armas. Isso tudo leva a um questionamento que não se dá só contra uma parte, o catolicismo, o protestantismo, mas um questionamento sobre a institucionalização da religião cristã. Interessante nós vermos, por exemplo, já no século XVI, Jacob Acontius defendendo que a intolerância religiosa seria nada mais nada menos que uma estratégia de Satanás. Outro autor, Spinoza, famoso Spinoza, filósofo de renome, lembrava que a violência não podia servir de instrumento para conduzir alguém à fé. Claro que ele lembra isso, séculos posteriores. Mas já no século XVI também nós vemos Jean Baudin demonstrando qual seria a tendência posterior. Jean Baudin defende, já no século XVI, o retorno a uma religião natural, a fim de se evitar discussões teológicas. Ou seja, vendo os problemas da apologética crítica, apologética de guerra, apologética de conflito, gerando inclusive conflitos armados, Jean Baudin vai defender um retorno a uma religiosidade natural. Essa será a marca da filosofia moderna.
Então, diferente de Lutero, que havia feito uma apologética defendendo o quê? Uma teologia bíblica, né? Uma teologia que cortasse fora da teologia, que não estivesse fundamentada nas Escrituras. Há agora uma nova visão apologética, uma nova defesa da fé, uma fé específica, a fé moderna, a fé iluminista, de Immanuel Kant, que defende o quê? Que seja cortado fora do cristianismo aquilo que não é útil para a moral. E mais, Immanuel Kant é utilizado como base para o surgimento do chamado deísmo, o qual vai ser considerado, né, a religião do iluminismo. O deísmo, com deístas como John Toland, Matthew Tyndale e outros mais, vai defender a eliminação dentro do cristianismo de tudo que não é condizente com outras religiões. Vai afirmar, então, um cristianismo palatável para todas as pessoas. Não um cristianismo que defende a ortodoxia, a visão correta, mas um cristianismo não questionável, um cristianismo que não questiona as outras religiões, que não debate, que não vai contra. Um cristianismo facilmente aceitado por qualquer pessoa. Afinal, na visão deísta, não cabe pensar qual religião é a certa. Nesta visão, Deus, sendo maior que qualquer religião, está igualmente presente em todas. Não há uma religião superior à outra, portanto, todas as religiões precisam ser equiparadas. Não é de se estranhar, claro, que surge nesse contexto também, fruto do deísmo, novas religiosidades, inclusive fraternidades. Nós temos aqui como exemplo maçonaria, a Rosa Cruz e outras mais, que vão buscar unificar as várias religiões, sendo irmandades na qual pessoas de diferentes religiões estarão presentes naquilo que tem em comum e não enfatizando os aspectos diferenciais de cada religião, os aspectos que vão não somente diferenciar, mas marcar propriamente cada religião por si só. Esse elemento, esta visão deísta, vai ser uma marca própria, inclusive da Revolução Francesa. Nós temos a Revolução Francesa sendo marcada por um duplo aspecto. Por um deísmo, claro, a maçonaria é influente na Revolução Francesa, assim como uma marca de antirreligiosidade presente também na Revolução Francesa. Essa antirreligiosidade vai se dar também como anticristianismo, ao ponto de ser necessário, nesse contexto, o surgimento de alguns apologetas cristãos que vão defender o cristianismo frente às acusações da Revolução Francesa, a exemplo de François-René Chateaubriand, o qual, na sua obra O Gênio do Cristianismo, vai defender o cristianismo na sua história, na sua formação cultural, na sua formação civilizacional. Vai defender, inclusive, que o cristianismo é a origem da libertação dos escravos. Vai defender que a origem é precursor na luta contra a escravidão. É claro que nós vamos ter vários questionamentos em relação a isso. Porém, avançando a filosofia moderna, nós vamos ter então novas visões e novas defesas do cristianismo. Assim como temos o deísmo, que busca modificar o cristianismo para ser mais palatável, temos depois a teologia liberal, com Friedrich Schleiermacher, o qual vai escrever uma obra justamente para o cristianismo se tornar deglutível aos seus pares. Sua obra é Sobre a Religião, discursos aos seus menosprezadores eruditos. Ele escreve, portanto, de uma forma o qual defende que a religião cristã não é formada por dogmas, por crenças, mas é uma intuição, um sentimento, sendo assim uma forma de religião mais aceitável por parte dos eruditos, ou seja, dos intelectuais europeus. Porém, nem todos os defensores da fé vão buscar amoldá-la à filosofia moderna. Temos, claro, alguns defensores do cristianismo na lógica e apresentação do cristianismo racional, mas não racionalista. Um cristianismo que busca defender as suas origens, busca defender os seus fundamentos e a sua cosmovisão própria. Temos aqui alguns exemplos, como Cornelius Van Til, Francis Schaeffer, Gordon Clark, os quais já vão se apresentar aí na virada do século XVIII, XIX e XX. No século XX, porém, surgem novas necessidades da apologética, como a defesa da fé cristã no contexto de guerra, aparecendo aí alguns autores importantes, como Clive Staples Lewis, famoso C.S. Lewis, assim como o G.K. Chesterton, dois autores importantíssimos da defesa da fé cristã em um contexto conturbado de questionamento da mesma. A defesa da fé cristã também se dá frente ao nazismo na Alemanha, por exemplo, com autores como Karl Barth, o qual vai defender uma visão cristã não nazista e contra o nazismo.
Ele vai ser um dos grandes autores aí da igreja confessante, que vai defender o cristianismo verdadeiro contra a deturpação empreendida pelos nazistas. E claro, vai ter também a defesa da lógica da fé cristã frente ao crescimento do ateísmo. E temos essa defesa sendo realizada ainda hoje por autores como William Lane Craig, John Lennox e vários outros que são cada vez mais necessários para uma apresentação racional do cristianismo. Não racionalista, mas racional. E hoje, claro, no nosso século XXI, cabe pensarmos cada dia mais a respeito de quais são as novas questões, os novos pensamentos, os novos questionamentos, para que nós venhamos a pensar e a apresentar o cristianismo àqueles que não conhecem de uma forma mais clara. Assim, claro, também apresentá-lo àqueles que pensam conhecê-lo, mas não o entendem de forma correta. Por isso, antes de fazer isso, é necessário que nós venhamos a conhecer a nossa própria história, inclusive a história da apologética cristã, que é parte integrante da história do cristianismo. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula. Um grande abraço e até a próxima.